Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, como não foi possível nós reunirmos hoje presencialmente na igreja, eu resolvi então gravar aqui o nosso estudo de hoje para que os irmãos possam participar, cada um nas suas casas, e nós assim não atrasarmos muito os nossos estudos. Então, para os irmãos que já adquiriram esse livro, né, Ao Soar da Última Trombeta, Segunda Vinda de Cristo, que é o nosso assunto. Nós paramos na página de número 59. Hoje o nosso assunto será sobre a apostasia como sinal. E vamos estar fazendo então uma oração para nós iniciarmos aqui o nosso estudo. Querido eterno Deus, graças te damos, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede de podermos estudar, meditar na tua santa palavra. Reconhecemos as nossas limitações e, portanto, suplicamos a assistência do teu Espírito Santo trabalhando na nossa mente, nos trazendo iluminação, nos trazendo a compreensão daquilo que é a tua verdade. Remova, Senhor, todo obstáculo, que possamos compreender aquilo que o Senhor tem a nos instruir nesta noite e que a tua igreja, a comunidade possa sempre amar o estudo da tua palavra e crescer cada vez mais conhecendo e amando ao Senhor. Nos dê essa bênção, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, irmãos, então, na página 59, a primeira coisa que nós vamos falar aqui é sobre o significado da palavra apostasia. Um dos significados da palavra apostasia nós temos aí na página 59, que diz o seguinte, que a apostasia significa a ação de renegar algo normalmente relacionado com a renúncia de uma religião ou da fé religiosa. Consiste na condição de afastamento total e definitivo de alguma coisa, como uma doutrina, ideologia, etc., sem a permissão ou autorização de terceiros. Nesse sentido, pode ser aplicado o termo a um adepto de qualquer religião que antes professava. Bom, aqui esse é um dos significados que está disponível ali. É só os irmãos dar um Google, né? Apostasia, o significado de apostasia, procurar em significados.com.br, os irmãos vão achar aqui esse conceito de apostasia. Mas para nós o que nos interessa mesmo é como nós compreendemos a apostasia à luz da palavra de Deus. Então, à luz dos textos bíblicos, como que nós compreendemos a apostasia? A verdadeira apostasia, ela só acontece com o abandono da fé em Cristo ou das doutrinas fundamentais da fé cristã ensinada pelos apóstolos do tempo bíblico e não pelos líderes de hoje. Quando eu coloco aqui no livro e não pelos líderes de hoje, é claro que eu estou dizendo que não é o que os líderes definem como ou colocam como apostasia que diz o que é realmente apostasia. O que é realmente apostasia é o que foi definido como doutrina fundamental da fé cristã. Ou seja, nós temos vários segmentos religiosos. Do ponto de vista da do primeiro conceito de apostasia que nós encontramos como significado, como abandono de uma fé religiosa, de qualquer religião, qualquer pessoa que abandona a religião poderia ser chamado de apóstata. Mas do ponto de vista bíblico, do ponto de vista cristão, apóstata é aquele que abandona a fé em Cristo ou as doutrinas fundamentais da fé cristã. E quais são as doutrinas fundamentais da fé cristã? São aquelas doutrinas que foram deixadas, registradas na revelação bíblica por mão dos apóstolos do Senhor Jesus. Ou seja, hoje, o que eu quero dizer é que hoje nós temos, irmãos, diversos segmentos aí que têm os seus líderes e que têm seus apóstolos, né? E muitos deles, às vezes, até trazem doutrinas que não têm nenhum fundamento bíblico para tal doutrina, né?
costumes ou doutrinas que jamais foram ensinadas ou vividas pelos apóstolos do Senhor Jesus ou pela igreja do primeiro século. Portanto, atribuir ao caráter de apóstata alguém que está inserido num grupo, muitas das vezes, que não passa de uma seita cristã, ou de um grupo cristão, mas que tem algumas distorções bíblicas, e quando se descobre, ele procura então outro lugar para cultuar, ou ele procura por outras necessidades, congregar em outra denominação cristã. Isso não se aplica a essas pessoas o rótulo de apóstata. O que a Bíblia vai dizer para nós, o que o apóstolo Paulo, meus irmãos, diz na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 1 a 2, nós encontramos o seguinte: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então, eu gostaria que os irmãos aí grifassem na Bíblia dos irmãos, ou quem está com o livro, grifar no livro aí a palavra apostatarão alguns da fé, e depois grifar também doutrinas de demônios. Por quê? Porque o apostatar da fé tem aqui dois sentidos. Aquele que abandona verdadeiramente a fé em Cristo, né? Abandona a sua fé em Cristo. E existe aqueles que, embora confessam ou embora digam que acreditam e que têm fé em Cristo, mas abandonam a fé cristã, ou seja, os ensinos cristãos que foram registrados, ensinados pelos apóstolos. Quando nós encontramos, por exemplo, Judas escrevendo ali a sua carta, ele convoca a igreja para uma batalha da fé que uma vez foi dada aos santos, para que a igreja pudesse então batalhar para preservar esta fé que foi dada aos santos. Claro que ali Judas está fazendo está se referindo ao quê? Ao conjunto de doutrinas cristãs que foram reveladas aos santos e que devem ser, portanto, guardada pela igreja do Senhor em todos os tempos. Então, a apostatar da fé pode ser deixar de ter fé em Cristo ou deixar de seguir as doutrinas cristãs, os ensinos verdadeiramente cristãos. E a doutrina de demônios, por quê? Porque aquele que abandona a doutrina cristã, ele vai enveredar para outro caminho e abraçar outro tipo de doutrina, e essa doutrina, muitas das vezes, embora ela é ensinada por homens, aqui está dizendo por homens hipócritas, que falam mentira, mas muitas das vezes esses homens estão trazendo doutrinas de demônios e foram, por exemplo, envolvidos no espírito de engano, espíritos enganadores. Então, nós temos as ações dos espíritos de engano que estão atuando aí na esfera espiritual, né? Sempre houve a preocupação da igreja, dos apóstolos, com relação a isso. Paulo vai escrever: temo, meus irmãos, que assim como a serpente enganou Eva, de alguma maneira vocês também possam ser enganados. Então, o espírito de engano, ele está em constante atuação para fazer com que as pessoas afastem do caminho da verdade, afastem da verdadeira fé cristã. E com isso introduzir, e é claro que essas doutrinas de demônios são aquilo que são contrárias à doutrina cristã, né? E muitas das vezes também esses espíritos são enganadores. Por quê? Porque eles acabam se transfigurando em espíritos de luz ou anjos de luz, né? É por isso que o apóstolo João vai dizer que nós temos que provar os espíritos, se esses espíritos de fato provêm de Deus. Claro que provar os espíritos é provar os profetas, que tipo de espírito está atuando por meio dos profetas ou dos mestres que estão trazendo o ensinamento.
é o Espírito Santo ou é outro espírito, espírito de engano ou o espírito do próprio homem contaminado pelo seu próprio pecado e pela sua própria natureza pecaminosa. Então nós temos que ter em mente, meus irmãos, essa compreensão bíblica do que é de fato ser um apóstata. Outra observação a ser feita é que a verdadeira apostasia ela acontece com cristãos. Não abandona a fé aqueles que nunca possuíram ou jamais professaram a fé cristã. Então, o que nós queremos dizer aqui é que só podem apostatar da fé aqueles que um dia foram cristãos ou que abraçaram a fé cristã, mesmo que seja abraçaram as doutrinas cristãs, abraçaram a fé cristã, a fé em Cristo, né? E abandonaram essa fé e, portanto, estão apostatando, mas só pode acontecer com o cristão. A carta aos Hebreus, meus irmãos, os irmãos vão lembrar que nós fizemos uma série de estudos sobre a carta aos Hebreus, e não faz muito tempo assim, e nós abordamos ali o teor da carta, o perigo da igreja, a igreja que estava correndo o perigo de se apostatar, né, e como que aquela carta veio como uma advertência a esse real perigo. Né? Então a carta aos Hebreus é uma advertência séria quanto a esse perigo no meio da igreja. O que nós vamos encontrar em Hebreus é o seguinte: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que, em tempo algum, nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, e por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Hebreus capítulo 2, versículo de 1 ao 4. Aqui nós já percebemos quão é sério a questão da apostasia, né? E aqui, meus irmãos, nós precisamos fazer aqui uma observação, ao contrário de que muitos dos nossos irmãos reformados, que são os irmãos reformados, os irmãos de linha calvinistas. Esses irmãos, eles defendem a ideia de salvo uma vez, salvo para sempre. Uma vez que eles defendem essa ideia de salvo uma vez, salvo para sempre, eles não conseguem enxergar que em Hebreus acontece ali, de fato, um perigo de uma apostasia real. Para eles, a carta aos Hebreus está alertando uma apostasia hipotética, mas algo que jamais poderia acontecer. Mas não é bem assim que nós encontramos nos textos bíblicos. Ao contrário dos que defendem uma apostasia hipotética na carta aos Hebreus para justificar a sua teologia de salvo uma vez, salvo para sempre, a apostasia é um perigo real, negligenciada por cristãos que levam uma vida relaxada, muitas das vezes cristãos que levam a vida relaxada estão negligenciando o perigo da apostasia, confiante às vezes que uma vez que levantar as suas mãos aceitando a Cristo, não mais perderão a salvação, portanto, vão levando a sua vida relaxadamente e esquecem que a apostasia é um perigo que se pode acontecer somente com o cristão. Ainda assim, o texto bíblico afirma que no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Esses introduzirão secretamente heresias destruidoras. Aqui está o grande perigo: heresias destruidoras. Chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Aqui é a fala do apóstolo Pedro na sua segunda carta, ali no capítulo 2, no versículo de número 1. Então, aqui Pedro nos chama a atenção para essa realidade.
Ou seja, surgirão entre vocês falsos mestres, e aqui o grande perigo que Pedro vai advertir, que vai apontar, é que esses falsos mestres, eles introduzem secretamente heresias destruidoras. Ou seja, irmãos, aqui está o perigo. Introduzir, ninguém vai chegar e dizer assim, ensinar uma heresia dizendo que é uma heresia. Não, essa heresia sempre vai vir sendo ensinada como uma verdade. Às vezes uma distorção do texto bíblico com uma roupagem que possa dar peso a essa distorção, e na maioria das vezes essa roupagem é de uma suposta revelação. Então algum líder, alguém vai dizer, olha, eu tive uma revelação, uma nova revelação, a revelação para o momento, a mensagem para o momento, o ensino que jamais foi ensinado, a igreja nunca alcançou, porque não foi revelado à igreja, agora está sendo revelado à igreja dos últimos dias. Meus irmãos, isso é um perigo. E isso é introduzir heresias de forma encoberta. Por quê? Aqueles que não têm conhecimento, não têm uma estrutura bíblica, eles vão aceitando essas coisas como que vem vindo de Deus, de uma manifestação. Alguém vai dizer, eu tive uma visão aqui, eu tive uma revelação, e as pessoas vão aceitando essas informações, mesmo que essas informações venham contradizer o texto bíblico. Aqui está o grande perigo. Eu chamo a atenção dos irmãos, quem não assistiu o último vídeo que eu postei ontem, que é o vídeo que chama atenção para que nós possamos colocar à prova tudo o que é dito. Ou seja, tudo que nós ouvimos acerca de um ensino, de uma pregação cristã, devemos usar a palavra de Deus como instrumento para colocar à prova tal ensino. Se o tal ensino não encontra respaldo na palavra de Deus, deve ser rejeitado. Deve ser rejeitado. Então, o que eu quero dizer aqui, que Pedro, nesse versículo, chama atenção para algumas pessoas que vão o quê? Negar o soberano que os resgatou. Então, alguém que foi resgatado por Cristo e que negam o Senhor, que negarão o Senhor. Isso é apostasia. O que é ser resgatado por Cristo? É ser salvo. Nenhuma pessoa pode ser resgatada por Cristo sem experimentar a salvação. Porque o resgate do homem, do pecador, só é feito através do valor do sacrifício de Cristo. É a aplicação do sacrifício de Cristo. É a aplicação do sangue, do poder do sangue, da justificação que traz ao homem pecador a redenção, o resgate. É o preço, é o alto preço pago por Cristo no sacrifício que resgata essas pessoas. Embora resgatada pelo sacrifício de Cristo, tais pessoas podem sim apostatar da fé e se tornar falsos mestres que podem levar a muitos. Embora se tornam falsos mestres, eles foram resgatados, comprados pelo sangue de Cristo. Ainda assim, caíram em uma apostasia e arrastaram a muitos. Todavia, a punição viria sobre todos eles. Alguns falsos mestres aproveitam os textos de advertência relacionada com a apostasia para escravizarem seus adeptos em suas seitas. Daí a importância de estudar o contexto bíblico onde tais passagens estão escritas. O que eu quero dizer aqui, irmãos? É muito comum. É muito comum. Pessoas que querem aprisionar os seus membros nas suas seitas e utilizam de versículos bíblicos de advertência de apostasia para rotular aqueles que abandonam a seita. Ou aqueles que abandonam uma igreja, uma denominação cristã para congregar em outra denominação cristã. E muitas das vezes líderes, até cristãos, se utilizam de textos bíblicos que apontam para a apostasia para dizer que tais cristãos estão apostatando da fé, não é? Os irmãos sabem do que eu estou dizendo, por quê? Porque nós presenciamos isso, nós vivenciamos isso.
O que isso representa? O que isso demonstra? Demonstra, no mínimo, duas coisas aqui, irmãos. Ou uma ignorância bíblica por parte da liderança, que não consegue distinguir entre uma verdadeira apostasia de uma apostasia falsa, né? De uma verdadeira apostasia. A pessoa não consegue olhar para o texto bíblico e saber o que é que a Bíblia está dizendo, o que é que a Bíblia ensina como verdadeira apostasia, e aplicar aqui aquela ideia que foi colocada lá no início de que a apostasia pode ser utilizado, o termo utilizado para qualquer pessoa que abandona qualquer segmento religioso sem a autorização de tais lideranças. Bom, então eles pegando o conceito ali colocado no significado de apostasia e vão fazer a aplicação, no entanto, eles fazem a aplicação colocando, não utilizando não o conceito, mas os textos bíblicos. Aí demonstra duas coisas. Volto a dizer, ou ignorância bíblica ou maldade mesmo. Ou maldade mesmo. Ou pessoas que sabem que estão citando os textos fora do contexto, que não tem nada a ver com aquilo que eles estão falando, mas vão se utilizar, mesmo sabendo, por maldade, para rotular negativamente os que saem e colocar assim um medo naqueles que estão, para que eles não venham também tomar tais decisões. Infelizmente, isso acontece. E nós, irmãos, precisamos conhecer biblicamente o que a Bíblia diz sobre apostasia, para nós termos a nossa consciência tranquila, irmãos. Nós servimos a Cristo Jesus. A nossa mente está cativa à palavra de Deus. Servimos a Cristo, não abandonamos a Cristo, não abandonamos a nossa fé a Cristo, e nem as doutrinas fundamentais da fé cristã nós não negamos, jamais negamos. Não é verdade? Então, jamais poderíamos ser incluído no rol de apóstata. Os irmãos que compreendem descansam nessa verdade, né? Mas não podemos deixar de alertar do perigo da apostasia. Voltando aqui ao livro, né? Já aqui na página 62, é comum seitas taxarem de apóstata os que abandonam o seu convívio em tais lugares. Isso é uma forma de escravizar a mente dos membros, de modo que não deixem o ambiente, a teologia do medo. É assim que é conhecido hoje esse tipo de teologia, a teologia do medo. Quando um membro abandona a seita, vai sofrer represália a ponto de muitos ficarem doentes emocionalmente. Isso aqui, meus irmãos, é muito triste. Quantas pessoas que saíram e que se tornaram emocionalmente doentes. Sabe por quê? Porque a perseguição em cima dessas pessoas é de uma forma tão cruel, tão covarde, e as pessoas, elas não têm uma estrutura emocional e espiritual, muitas das vezes, para suportar essas coisas. Irmãos, a maioria das pessoas, muitas das vezes, viveram a sua vida toda ali, conviveram com os irmãos, conviveram naquele ambiente, fizeram suas amizades, e quando saem, muitas das vezes descobrem que não têm amigos. Não têm amigos. A maioria viram as costas. E o que os irmãos pensam? Qual é a reação dessas pessoas que saem e que enfrentam essa crueldade, irmãos? Eu quero falar para você que está em um determinado lugar, que está agindo dessa forma, e você sabe do que eu estou dizendo. Você vai compactuar com esse tipo de coisa? Então, meu irmão, não faça isso. Não trate aqueles que saíram como alguém que se apostatou. Continua tratando como irmão. Cumprimenta quando encontrar. Olha, as atitudes, muitas das vezes, tidas por muitos, são tão cruéis.
que tem adoecido a muitos. E eu pergunto, onde está o amor nisso? Onde está o amor nisso? E, meus irmãos, vocês que congregam conosco, na nossa comunidade, aprendam isso. Aprendam isso. Alguns sentiram na pele o que eu estou dizendo aqui. Outros não. Outros não. Mas aprendam. Jamais façam isso com qualquer pessoa que sair do nosso meio. Jamais tratam essas pessoas dessa maneira. Somos irmãos em Cristo. Somos livres para servirmos a Cristo. Os irmãos são livres para servir a Cristo. E se aqui é o lugar, glória a Jesus por isso. Mas se alguém vai servir em outro lugar, ainda que às vezes a gente sente tristeza, porque a gente quer estar todo mundo junto, é natural isso. Mas não podemos deixar de compreender a liberdade que cada um tem. A menos que a pessoa está caminhando para uma destruição espiritual, aí sim a gente tem que fazer de tudo para resgatar essas pessoas. Caso contrário, irmãos, as pessoas têm que ser livres para servir a Cristo. Algumas seitas impedem os que ficaram de conviverem com seus familiares e amigos. Sabia disso, irmãos? Eu não vou citar nomes aqui para evitar problemas maiores. Problemas maiores. Mas qualquer pesquisa no Google, os irmãos vão encontrar seitas que agem dessa forma. Essa proibição em alguns lugares é aberta. Em outros são veladas. Ou seja, não proíbe, mas acabam o quê? Não proíbe, mas acaba trazendo uma mensagem para os que ficaram de tal forma a incutir na mente dessas pessoas a não ter contato, a não conviver, né? E isso é triste. Isso é triste. Alguns casos, por exemplo, incutem por meio de falsos ensinos e até mesmo por meio de uma suposta revelação. O Senhor revelou para você não dar atenção para os que saíram, o Senhor revelou para você não ouvir quem saiu. Irmãos, cuidado com essa banalização de dons espirituais. Nós sabemos que cremos em revelação, temos experiência, mas sabemos como as pessoas são cruéis até para dominar os outros, se utilizar de tais artifícios. Não são poucos os que descobrem que os muitos amigos que julgavam ter na seita, na verdade, não eram tantos assim. A frustração para muitos quando isso acontece é muito grande, pois dependendo do tempo em que viveu na seita, toda a sua relação social foi construída em torno dos membros. Somente um ensino correto das Escrituras, somado, em alguns casos, a um tratamento psicológico, é capaz de salvar essas pessoas que saem nessas condições. Somente. Para os irmãos terem ideia da crueldade, da covardia que as pessoas estão fazendo com tais pessoas. Com servos de Deus, com cristãos, hein? E isso é o pior ainda, hein? Você está fazendo isso com seus irmãos em Cristo. Já pensou? Bom, aqui eu posso assegurar aos irmãos que, à luz da Bíblia, a verdadeira apostasia somente acontece com o abandono da fé em Cristo, ou das doutrinas fundamentais da fé cristã ensinada pelos apóstolos do tempo bíblico e não pelos líderes de hoje. O corpo de Cristo é composto por membros remidos que se encontram em diversas denominações cristãs. Ora, aqui, irmãos, preste atenção. Alguém que sai do nosso meio aqui para congregar numa outra igreja cristã não abandonou o corpo de Cristo. Sabia disso? Não abandonou o corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo é formado por todos os salvos remidos em Cristo Jesus. Ou todos os salvos remidos em Cristo Jesus faz parte apenas da nossa comunidade. A pessoa que assim age
Novamente, volto a dizer, é uma ignorância bíblica ou uma maldade para dizer que alguém que saiu de uma denominação abandonou o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é composto por membros remidos que se encontram em diversas denominações cristãs. Portanto, ninguém que deixa uma denominação cristã para congregar em outra, segundo a Bíblia, é apóstata. E aqui, encerrando o estudo dessa noite, né, eu quero encerrar aqui dizendo aos irmãos que Deus abençoe a todos nós e nos fortaleça na fé em Cristo. E vamos encerrar com 5 solas da Reforma Protestante. É muito fácil dizer que nós somos uma igreja da Reforma, que nós somos uma igreja fruto da Reforma, que nós defendemos os 5 solas da Reforma Protestante. Às vezes, no mês de outubro, vai lá, faz a mensagem, faz estudo, cita os 5 solas da Reforma, né? Mas na hora de colocar na prática, não é nada disso. Vamos encerrar com 5 solas. Sola Escritura. Sabe o que diz isso? Somente a Bíblia e toda a Bíblia. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Tá bom, irmãos? A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Portanto, o que rege para nós, o que deve ser doutrina a ser observada, é o que está registrado nas Escrituras. Nenhuma nova revelação pode substituir essa afirmação. Solos Christus, somente Cristo. A nossa fé para a salvação é somente em Cristo. Não contamos com a ajuda de nenhum outro homem ou nenhum outro nome, porque a própria Bíblia diz que debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, somente a Cristo. Sola graça, somente pela graça. A salvação é obra da graça de Deus. Graça é favor imerecido, não é fruto da obra dos homens. Não são pelas obras que somos salvos. Somos salvos pela maravilhosa graça de Deus. Sola fide, somente a fé, somente a fé. Somente a fé, sem as obras. Somos salvos, Paulo vai dizer aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, né? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Né? É isso que está registrado na palavra de Deus, somente a fé. Só lhe deu glória, somente a Deus a glória. Somente a Deus a glória. Não existe glória para o homem, destaque para o homem no que tange o culto. O nosso culto é somente para Deus. Cultuamos somente a Deus. Damos glória somente a Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém, nem o seu louvor é dividido com a imagem de escultura. É isso que a Bíblia diz. E é isso que nós estamos firmados, irmãos. Guardem isso no coração e que Deus nos abençoe. E agora a fala do reformador Zwinglio, abre aspas, se o homem interior é tal que acha seu deleite na lei de Deus, porque foi criado conforme a imagem divina, com a finalidade de ter comunhão com ele, é certo que não haverá palavra alguma que lhe cause mais deleite o que a palavra de Deus. Então, o verdadeiro prazer do crente, do cristão, se encontra na palavra de Deus, em conhecer a palavra de Deus, em viver a palavra de Deus. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Compartilha, irmãos. Compartilha esse estudo com aquele que você tem contato, para que Deus possa também abençoá-los, em nome de Jesus.